Agora há pouco a gente falava sobre a greve dos metroviários, dos ferroviários, e o principal motivo, pelo menos que foi exposto, era uma greve contra a privatização da Sabesp. A cidade de São Paulo é extremamente importante para que essa proposta, que é do governo estadual, dê certo, tanto que está sendo estudada e será debatida na Câmara Municipal de São Paulo. Qual que é a opinião do senhor sobre a privatização da Companhia de Água e Esgoto que atende a capital paulista? Aliás, o senhor me permite complementar a pergunta do Lupato, que é importante. O que o senhor achou aí da despoluição parcial do Rio Pinheiros e o que o senhor acha hoje da questão do saneamento? O senhor acha que o saneamento, a Sabesp não conseguiu cumprir os seus objetivos, ou a Sabesp entre as empresas brasileiras é aquela que mais efetivamente cresceu em relação a isso? Até porque uma das propostas da privatização é antecipar, né, o acesso a saneamento para todos na cidade. Existe muita desinformação nesse tema da privatização da Sabesp, viu, Lupato? E é importante a gente trazer essas questões para o público que está ouvindo a gente. Vê só, a Sabesp atende 375 municípios no estado de São Paulo. Desses, 310 já têm universalização no saneamento. Falta 65. A Sabesp é a maior companhia de saneamento do Brasil e da América Latina, é a joia da coroa. A Sabesp cumpriu as metas de universalização em praticamente todos os contratos municipais. E onde não cumpriu, a perspectiva é, em contrato assinado com os municípios, de atendimento universal até 2029, sendo que o Marco Legal do Saneamento coloca como prazo 2032. Guarulhos, São Paulo, tudo. Tudo. São Paulo, nós temos o problema do Rio Tietê e do Rio Pinheiros é que você tem universalização do abastecimento de água, você tem universalização da coleta, mas você não tem universalização do tratamento, né? Por um problema de falta de coletores tronco. Esse é um outro debate na cidade de São Paulo. Como a cidade foi crescendo, você não tem acesso à rede de determinados bairros aos coletores tronco que levam a estações de tratamento. Esse é um problema histórico na cidade de São Paulo, que, no meu entendimento, se resolve com estações de tratamento locais, né, que já têm sido experimentadas em várias cidades do mundo. Você fazer estações menores, porque hoje vai tudo para mega estações, você fazer estações menores nos bairros que tira a necessidade dos coletores tronco, que é uma obra faraônica, dificílima, muito cara. Agora, voltando à Sabesp, a tentativa de privatização da Sabesp pelo governo Tarcísio está sendo feita sem justificativa. Veja, a Sabesp é uma empresa lucrativa. Se uma empresa pública não funciona, presta um serviço ruim, é deficitária, abre-se um debate sobre concessão. A Sabesp lucrou 3 bi no ano passado. Foi mais de 400 milhões de reais de dividendos só para o governo do estado de São Paulo. A Sabesp é uma empresa lucrativa, cumpriu as metas de universalização do saneamento e mais, é uma empresa que é aprovada por mais de 80% dos usuários, dos clientes. Mas, deputado, o senhor é contra a privatização em si, ou o senhor é contra algum modelo de contrato que seja feito e que possa aí sim prejudicar, aumentar a tarifa? Porque essa questão do modelo tem muito a ver com isso. Se o modelo do contrato exigir que a empresa antecipe algumas das metas, ele pode ser benéfico, não? Mas o modelo do contrato não coloca antecipação de meta. O governo estadual alega que a universalização aconteceria com o investimento atual da Sabesp até 2033, atingindo o marco legal de saneamento. Com um investimento de quase 70 bilhões a mais em caso de privatização, estaria acontecendo até 2029. Isso é o que o governo do estado diz. Essa alegação, isso não está escrito no contrato. Isso é uma alegação, assim como alegava que privatizasse a linha 9 para a Via Mobilidade ia ter mais investimentos. E os trens que estavam previstos em contrato até junho, a Via Mobilidade tinha que ter entregue mais de 20 trens, entregou 4. Então, assim, nós temos que falar as coisas como elas são, sem falar na maneira viciada como o processo está sendo conduzido. Vou dar um exemplo para vocês, e isso quando eu vi me chocou. O governo do estado contratou a IFC, que é uma consultoria ligada ao Banco Mundial, para fazer o relatório supostamente técnico, que deveria ser isento, sobre a privatização da Sabesp. Sabe o que tinha na cláusula do contrato, Marco? Estava escrito o seguinte, que se o relatório supostamente técnico da IFC concluísse que a Sabesp não deveria ser privatizada, a IFC receberia 8 milhões de reais.
Se o relatório concluísse que ela deveria ser privatizada, ela receberia como recebeu 45 milhões de reais. Isso é criminoso. Isso já estava com a conclusão pré-determinada, porque a empresa receberia 5 vezes mais. Isso está lá. Inclusive está sendo investigado pela Justiça. Esse foi o relatório técnico que está embasando a privatização da Sabesp. Ou seja, se o senhor for prefeito, porque tem uma lei municipal que diz que se mudar o controle acionário da empresa, automaticamente o contrato entre a Prefeitura de São Paulo, que significa 55% do faturamento da empresa. Se o senhor for prefeito, não há nenhuma possibilidade de São Paulo continuar com a Sabesp. O senhor vai seguir essa legislação que está aí. Veja, é que isso já está sendo discutido na Câmara Municipal agora. Né? Agora foi para a Câmara Municipal de São Paulo. Se isso se resolver até o ano que vem, e se determinar, se conseguirem fazer, o que eu acho que não deve acontecer, isso deve ser feito com mais discussão na sociedade, ainda mais sobre o risco real de aumento de tarifa. Pegue no país e no mundo, onde privatizou, aumentou tarifa. Tarifa do Rio de Janeiro, quando privatizou a SEDAI, aumentou a tarifa social em 102%. Campo Grande, Cuiabá e outras cidades do mundo. Paris, Berlim, Buenos Aires, La Paz tinham privatizado o sistema de água. Depois, os investimentos prometidos não foram feitos, a tarifa aumentou, retomaram para controle público agora nos últimos anos. Nós temos que olhar o que está acontecendo em volta. Então, em princípio, o senhor é contra a manutenção do contrato? Eu sou contra a privatização da Sabesp, de forma muito explícita, se ela for clara e pelas razões que eu estou colocando. Se o senhor for prefeito, o contrato não continua. O senhor teria alguma alternativa a isso? Não, eu acho que o Estado de São Paulo deveria ter a responsabilidade de fazer uma discussão séria com o conjunto da sociedade se a sociedade quer ou não a privatização. Foi proposto um plebiscito, o governador não topou, mas eu digo mais. Mas o senhor acha que a Assembleia não é o lugar certo para esse tipo de discussão, onde estão lá representantes eleitos pelo povo? A Assembleia é um lugar legítimo. Não é? Agora, a democracia não é só apertar um botão a cada 4 anos. Democracia também é as pessoas poderem participar de decisões muito relevantes que impactem decisivamente a sua vida, como é o caso. A Constituição prevê plebiscitos, referendos para temas fundamentais. Então, acho que seria razoável. Mas a verdade é a seguinte, Marco, para responder a tua pergunta. A Sabesp não tem como ser privatizada sem a anuência de São Paulo. Mais de 45% do faturamento da empresa. Se São Paulo disser eu não assino o contrato, não tem privatização, porque não vai haver interessados. Que é o que o senhor falaria se fosse prefeito? Eu falaria. O senhor, como prefeito, só para ficar claro, o senhor diria não para a privatização da Sabesp, ela não seria privatizada? Não tenha dúvida. Se eu fosse prefeito de São Paulo hoje, que é o que eu acho que o prefeito atual deveria fazer, mas está mais preocupado em negociar apoio eleitoral do Tarcísio e fazer politicagem em cima da Sabesp, mas se eu fosse prefeito hoje, eu não daria o aval para a privatização.